Duas ações brasileiras que devem capturar o fim do ciclo de alta da Selic. A ação americana tradicional, que já saltou 2 dígitos neste ano e pode subir mais. Uma pagadora de dividendos que está barata e um segmento de fundo imobiliário com dividendos de até 14%. As melhores recomendações para maio você confere nessa edição. Se você está chegando agora, então já se inscreve no link da descrição e garanta todo mês as melhores recomendações de investimento, direto, rápido e em primeira mão. Está no ar o Onde Investir em Maio. Abril foi uma verdadeira montanha-russa para os ativos globais. Mas no fim, a Bolsa Brasileira voltou a ficar próxima das máximas históricas. O Dia da Libertação dos Estados Unidos, evento que ficou marcado pela imposição de tarifas comerciais dos americanos para todo o mundo, incluindo o Brasil, trouxe muita instabilidade e volatilidade. Entre idas e vindas, Donald Trump fez uma pausa de 90 dias para as negociações, exceto para a China, que mandou ver nas respostas. Foram tantas retaliações de ambos os lados que até a Casa Branca ficou perdida. Os ativos de risco, claro, sofreram. E diga-se de passagem, nem os mais seguros escaparam. Os títulos do Tesouro Americano, considerados os mais seguros do mundo, tiveram um duro golpe com muita saída de capital. O prêmio de risco para manter os títulos de 10 anos atingiu o maior valor em uma década. A visão é que Trump pode minar a confiança dos investidores nos títulos do governo americano. A narrativa "Venda Estados Unidos" ganhou força e a imprevisibilidade causa ainda mais incerteza. O Bitcoin superou o ouro e as ações de tecnologia em abril, reacendendo o debate sobre se a maior criptomoeda serve como refúgio para a turbulência do mercado. Os olhares também se voltam para a temporada de resultados do primeiro trimestre, que será repleta em maio. Vamos descobrir onde investir em maio. Neste primeiro bloco, chegou a hora de falarmos sobre as ações brasileiras. E já estou aqui com Larissa Quaresma, responsável pela carteira das 10 ideias da Empiricus Research. Lari, obrigada mais uma vez para começar maio aí com boas indicações. Sempre um prazer estar aqui para falar de ações brasileiras. Lari, a gente viu muita volatilidade no mês de abril depois do tarifaço de Trump. Queria que você comentasse um pouquinho desse movimento em abril, mas também se a gente pode esperar esse mesmo movimento para maio. O que aconteceu em abril, na minha opinião, foi muito elucidativo, assim, porque a gente vinha numa crescente de investimento estrangeiro na Bolsa Brasileira até o final de março, e a partir do Dia da Libertação, a gente vê uma redução de risco global, né? Assim, aquela redução que a gente chama de gross exposure, exposição bruta dos portfólios, redução de risco, redução de posição comprada, vendida, derivativos, e a gente viu isso na Bolsa Brasileira também. Então, ali começou uma série de algumas semanas, né, de resgates diários de gringos da Bolsa Brasileira, chegou até a zerar o saldo do ano. Mas a partir do dia 17 de abril, isso se inverteu, voltamos a captar dinheiro estrangeiro e tem sido assim todos os dias até o final do mês. E por que eu falo que isso é muito elucidativo, né? Porque é como se, claro, no momento do pânico você vende tudo, mas num segundo momento, depois que o investidor dá aquela pensada, ele viu que o Brasil não ficou tão ruim assim no relativo com o tarifaço, que tem sido a nossa tese, né? E por que isso aconteceu? A gente foi, entre aspas, poupado, né, com uma tarifa só de 10%, Europa ficou com 20% ou 25%, China ficou com quase 150%, o próprio Canadá, 25%. Então, a América Latina, no relativo, foi uma das regiões menos afetadas por esse tarifaço, né? Em alguns mercados específicos, a gente pode até ter um saldo líquido positivo, na medida em que a gente absorve um comércio que antes acontecia entre os Estados Unidos e a China. E mais importante ainda, né, apesar dessa retirada do gringo na primeira metade, ali, nos primeiros 2 terços ali de abril, a gente vê que o small ele teve um desempenho muito positivo. Então, isso me leva a crer que o gringo, na verdade, ele vendeu Petro e Vale, que caíram muito, né? Caíram aí 10%, 15% no mês de abril, naquela pegada de reduzir commodities, que são um tipo de mercado que, no geral, tende a ser prejudicado por essas restrições de comércio global. Então, assim, a gente vê gringos saindo de Petro e Vale, né, e comprando o resto. E os próprios fundos de investimento multimercado aqui no Brasil, né, apesar de não estarem captando, aumentando na margem um pouco de exposição à Bolsa.
Então, eu acho que foi muito elucidativo, mostra, eu acho que é um indicativo, né, de que a gente pode sair vencedor nessa história e a gente pode realmente estar começando um ciclo muito positivo para mercados emergentes, em especial para o Brasil, né? Isso sinaliza uma virada de chave para o Brasil? Eu diria que sim, tanto do ponto de vista de fluxo global, quanto do ponto de vista do fundamento aqui doméstico, né? É claro que vai haver volatilidade no caminho, isso é normal, né? Nem todos os meses né, a carteira 10 ideias vai subir 8%, como ela subiu em abril. Então, assim, a volatilidade faz parte. Mas do ponto de vista global, a gente vê aquela imagem que os Estados Unidos tinham como um porto seguro dos investimentos se desgastar um pouco, perder um pouco da credibilidade, né? Porque se tem uma coisa que ficou clara no tarifaço de Trump, né, e uma delas não é qual que vai ser a regra definitiva daqui para frente, mas ficou claro que ele tem uma característica de muita imprevisibilidade na forma dele de governar. E imprevisibilidade na principal economia do mundo, né, na mais importante, onde a maioria dos investimentos dos portfólios globais está, significa que, poxa, talvez não seja tão seguro assim. Então, os investidores, eles começam a buscar alternativas, né? Então, eu acho que nessa linha, a América Latina surge como uma das alternativas e o Brasil também. No nosso caso específico, a gente tem uma vantagem que nossos ativos estão muito baratos, né? A nossa bolsa está muito barata, e outra que a gente está entrando num ciclo eleitoral que pode acarretar na mudança de pêndulo, né? O investidor gringo olha isso, né? Olha para a probabilidade alta da gente transicionar para um governo aí mais pró-mercado, mais pró-business a partir do ano que vem. Claro que são cenas dos próximos capítulos, mas como eu já falei aqui em edições anteriores, a gente começa a ver uma história bem robusta se formar, né? E eu acho que esse mês, esse tarifaço, ele deu mais elementos que corroboram a robustez dessa história. Maio já começa com decisão de juros aqui no Brasil, nos Estados Unidos também. Mas no panorama doméstico, impacta mais os juros ou o cenário internacional? Bom, assim, claro que são duas decisões de juros importantes. Eu acho que a dos Estados Unidos não deve ter grandes surpresas, uma manutenção. A economia americana ainda está forte, né, relativamente. Embora a inflação esteja um pouco distante da meta, ela não está tão distante quanto já esteve no passado. Então, o Fed não tem muitos motivos para fazer muita coisa agora, né? Aqui no Brasil, a gente espera ver a última alta de Selic desse ciclo. Né? Nosso time macroeconômico ele tem aqui 0,5 ponto percentual de alta nessa reunião de maio. E eu acho que só isso em si já pode ser um gatilho, né? Opa, o ciclo de aperto monetário acabou, agora vai começar a se discutir quando cai. Então, isso pode ser um gatilho muito interessante do ponto de vista macroeconômico. Agora, não podemos esquecer que tem temporada de resultados em maio, as empresas estão divulgando aí o balanço referente ao primeiro trimestre de 2025. A gente já vai começar a ver um efeito mais forte dessa Selic alta, da inflação mais alta. Tenha certeza que vai pressionar a rentabilidade das empresas, embora a receita continue forte. Aqui falando das empresas voltadas à economia doméstica. De toda forma, assim, mais do que nunca, né? A gente precisa manter uma seletividade muito grande. Escolher empresas que estão num momento operacional bom, que tem uma sequência de resultados, né, prevista, boa. Então, eu acho que nesse mês de maio aí que tem essa divulgação de balanços, isso ganha ainda mais importância. Vamos para as recomendações de maio, então. Quais foram as suas escolhidas para o mês? Bom, a gente fez algumas mudanças na carteira no sentido de aumentar um pouquinho o risco. A gente decidiu voltar com o Grupo SBF e Cosan, que são duas empresas que a gente tirou da carteira mais ou menos no dobro do preço que elas estão atualmente. Então, a gente aproveita que elas ficaram muito para trás desse rally das domésticas. No caso de Cosan, uma empresa em turnaround. No caso de Grupo SBF, uma empresa que tem o seu operacional acertado, mas não tem uma grande alavanca de crescimento de curtíssimo prazo, e por isso ela acabou ficando para trás. Mas a gente acha que em ambos os casos é uma excelente oportunidade de compra, e esse é um momento muito interessante de aumentar risco. E aumentar risco, eu estou dizendo não comprar empresa muito alavancada, né, fazer loucura. Eu estou falando empresas ainda, né, que a gente tem uma convicção no momento operacional, empresas voltadas à economia doméstica, que estão fora um pouco dessa coisa da guerra comercial, se a commodity vai despencar ou não, se aquele mercado em específico de exportação vai ser afetado ou não. Nesse momento é muito difícil tirar esse tipo de conclusão, né, com raríssimas exceções, por exemplo, no agro ou no setor de papel e celulose. Mas assim, commodities metálicas, né, próprio óleo e gás, muito difícil tirar conclusões nesse momento.
Então, a gente está preferindo empresas da economia doméstica que, além de estarem protegidas dessa incerteza, elas são sensíveis a juros. Então, assim, esse papo de fim do ciclo de alta de Selic, elas podem acabar capturando mais. Você conferiu aí 2 das recomendações da carteira das 10 ideias para maio. Para conferir o relatório completo, só clicar no link da descrição desse vídeo aqui. É de graça. Segundo bloco, e é a hora de falarmos sobre a carteira de dividendos para maio. Já estou aqui com Rui Hungria, responsável pela carteira da Empiricus Research. Rui, mais uma vez, brigadão pela participação. Eu que agradeço. Rui, a gente teve um mês bastante difícil para as commodities. É um momento de evitar commodities na carteira de dividendos? De maneira geral, né, eu sugeriria aí para o investidor, principalmente aquele que não acompanha o mercado de commodities todos os dias, não tem tempo de ficar olhando o noticiário o tempo todo, de não se expor muito à classe de commodities neste momento, né? A gente tem aí muitas dúvidas sobre como que a atividade global vai ser impactada, como que os Estados Unidos vão ser impactados, como que a China vai ser impactado, né? E obviamente, as duas maiores economias, elas têm um peso grande aí sobre a demanda de commodities, mas o mundo inteiro, de maneira geral, pode e deve acabar sofrendo algum tipo de impacto, né? E as commodities, elas estão diretamente ligadas a essa demanda, a essa atividade dos países, né? Então, com as tarifações, a expectativa é que essa demanda caia. E é por isso que a gente viu o minério de ferro caindo, a gente viu o petróleo caindo bastante, entre outras commodities, né, negociadas. E com isso eu sugeriria para o investidor não estar tão exposto a commodities nesse momento. A gente viu, principalmente ali nos últimos 4, 5 anos, as empresas de commodities pagando grandes dividendos na Bolsa Brasileira. Eu entendo que esse é um momento de reavaliar um pouco essa estratégia, né? Se o investidor tem muita commodity na carteira, reavaliar a estratégia. A gente provavelmente pode estar entrando num momento aí mais benéfico para as empresas domésticas. Então, acho que seria uma hora do investidor avaliar com carinho, empresas domésticas que gerem caixa, que estejam negociando aí por múltiplos descontados. Se ele tem uma exposição muito grande nesse momento a commodities, talvez repensar e colocar um pouco mais de empresas domésticas. Agora, se ele já está com uma carteira balanceada e não tem problema ele ter alguns ativos de commodities, a minha única questão aqui é ele não estar sobrealocado nessa categoria, né? Porque, apesar dessa situação mais difícil para as commodities, Petrobras está na carteira de dividendos para maio, continua. Por que ela continua? Sim. Petrobras continua, né, por uma série de fatores, né? Obviamente as ações caíram no mês de abril e a gente entende que neste momento, com uma queda aí de praticamente 15% das ações, elas voltaram para múltiplos bastante interessantes, né? Então esse é um primeiro ponto. O segundo ponto com o petróleo ali rondando a região dos $60 por barril, a gente entende que ele já está numa posição assimétrica, né? Isso quer dizer o quê? Para a gente, com o petróleo ali próximo dos $60, já tem muito produtor com custos acima desse nível que vão ter que repensar as estratégias, que vão ter que repensar a produção, que talvez não invistam em aumento de produção porque eles já estão praticamente queimando caixa nesses níveis, né? Isso tende a recolocar esse mercado num equilíbrio, né? Então, assim, obviamente as tarifas elas vão contribuir para uma redução da demanda de petróleo, mas ao mesmo tempo, quando os preços caem e esses produtores marginais eles acabam reduzindo a oferta, você tem um novo equilíbrio ali e isso tende a pelo menos servir aí como um piso para esse mercado. Difícil saber onde, né, é a mínima, mas a gente entende que é acima desses $50, $55. E a Petrobras ela é geradora de caixa acima dos $50 por barril, né? Enquanto o petróleo estiver acima dos $50, ela consegue gerar caixa. Então, para a gente, isso serve como uma certa margem de segurança para manter as ações na carteira. Neste momento, claro, a queda do petróleo ela vai reduzir a expectativa de geração de caixa. Mas, neste momento, a gente ainda vê a companhia pagando 10% de dividend yield aproximadamente. Não são os mesmos 20% de dividend yield quando o petróleo estava $80,
mas ainda é um nível interessante, 10% de yield, é um nível que está ali entre as maiores pagadoras de dividendos da Bolsa ainda. Então, esses motivos garantem a Petrobras esse lugar aí na carteira de dividendos, mas, de novo, né, fica aquela ressalva, não é o momento do investidor ter só ações de commodities na carteira, sempre pensando numa alocação diversificada, né? E pensando nas empresas ligadas ao cíclico doméstico, o que você pode falar que está na carteira para maio? Uma das empresas que a gente gosta bastante, que está um pouco fora, né, desse cenário de commodities, é a Eletrobras, né, a companhia que a gente entende que está barata, está num setor relativamente estável, né, que é o setor de energia, e a gente tem que lembrar que recentemente a companhia resolveu ali o imbróglio com o governo, que estava questionando o poder de votos, né, isso está praticamente aí resolvido, na verdade, e a gente entende que a partir desse momento as ações elas devem começar a reagir um pouco mais à melhora de fundamentos da companhia, né? A gente viu nos últimos 2 anos aí, desde que começou esse questionamento do governo, os resultados da Eletrobras melhoraram muito, né? Até as condições do setor melhoraram bastante, com os preços de energia subindo, e as ações praticamente não acompanharam, muito em função dessas desconfianças, até riscos de o governo fazer algum tipo de intervenção. A gente entende que com essa questão resolvida, os papéis devem começar a seguir um pouco mais os fundamentos, que, como eu já disse, estão melhorando bastante, né? E inclusive devem permitir aí um aumento nos dividendos distribuídos pela companhia. E você conferiu 2 das indicações da carteira de dividendos para maio. Para conferir a carteira completa, só clicar no link da descrição. Neste terceiro bloco, hora de falarmos sobre as ações internacionais para maio. Já estou aqui com Enzo Pacheco, responsável pela carteira da Empiricus Research. Enzo, obrigada pela participação. Fala, Paulo, prazer estar aqui e vamos falar bastante, né? Muitos acontecimentos aí no último mês. E o maior deles, Trump. O tarifaço chegou depois do dia 2 de abril e movimentou os mercados. Será que o preço não está saindo alto demais para o Trump? Olha, Paulo, eu entendo que sim, mas você tem que entender a cabeça do Trump, né? Ele já tinha pontuado essa questão de tarifas na eleição, ele sempre deixou claro a intenção dele de impor tarifas, mas os mercados sempre assumiram que era mais uma tática de negociação do que outra coisa, né? Então estava aquela expectativa, ele fala que vai fazer, mas não deve impor tantas tarifas assim. E aí vamos lembrar, né, o primeiro trimestre já tinha sido muito negativo nos mercados internacionais na expectativa desse anúncio. Então eu entendo que quando chegou o dia 2 de abril, muitos esperavam que o que ele vai anunciar agora vai ser uma alíquota máxima de 10% para alguns países. E aí ele chegou com aquela cartolina, aquele cartão dele de todo tamanho, um monte de países que ninguém nunca ouviu falar e as alíquotas muito maiores do que o pessoal imaginava. Então a gente teve uma reação muito negativa para os mercados. E aí, né, vamos lembrar, o mercado também tem que o Trump reagiria à performance dos mercados, talvez ele recuaria um pouco, ia rever suas posições, mas nos primeiros dias não foi isso que mostrou, né? Ele reforçava a necessidade da implementação de tarifas, tanto o secretário do Tesouro lá, o Scott Bessent, quanto o do Comércio, o Howard Lutnick, reforçavam isso em entrevistas. Então o mercado ficou meio sem entender qual seria a abordagem do Trump realmente, né? Então, de novo, eu acho que foi um preço muito caro, mas o presidente americano acha que é necessário para você reconstruir a economia americana. Mas a gente tem visto também um pessimismo muito forte das empresas, porque a gente está tendo a temporada de resultados por lá. Qual é a situação realmente que os analistas estão prevendo para maio agora? E se essa mudança de humor das empresas é um sinal preocupante para o investidor? Sempre, né? Quando você tem companhias reportando resultado e retirando suas projeções de resultado para o ano devido à incerteza, né, por causa dessas tarifas, você tem que ligar uma luz amarela de como é que você vai precificar esse mercado a partir de então. E é até bom a gente voltar um pouco antes, né? Essa questão da tarifa. Então, nos primeiros dias teve uma performance muito negativa, e aí o mercado estava olhando muito para a performance do S&P, né? Ele caiu dos 5.700 para os 5.000 pontos, e o Trump não fazia nada, até que o mercado começou a olhar para os juros americanos, né? Os treasuries, até a performance do dólar. E a gente não é comum você ver isso, né? Uma desvalorização desses 3 ativos, né? Ações, juros e moeda. Isso é uma performance de país emergente. Então, eu acho que, mais do que a performance das ações em si, a performance negativa dos juros e da moeda acendeu uma luz na cabeça do governo. Então, eles recuaram um pouco e isso trouxe de volta os investidores para os mercados, né? Mas, de novo, né? O perigo não foi totalmente tirado da mesa.
Porque se ele tinha anunciado inicialmente uma tarifa lá de 20%, 30%, até 40% em determinados países, agora ele recuou e falou, não, por 90 dias eu vou implementar 10% de tarifa. Isso já vai impactar os resultados das empresas. Então, as empresas têm dificuldade para poder estimar qual vai ser o resultado daqui para frente. Os resultados em si nem estão vindo tão ruins assim, né? Mas a perspectiva de resultados fica mais difícil de ser projetada. Então, acho que esse é o grande problema hoje no mercado. A gente não consegue ter uma noção clara de qual vai ser o lucro por ação do S&P no final do ano. E como é que fica a vida do investidor nesse momento? Eu acho que, primeiro de tudo, né, sempre manter a calma. Eu sei que esses momentos de volatilidade trazem aquela preocupação para o investidor, tentar fazer o market time, buscar a ação que vai cair, comprar a que vai subir exatamente. É extremamente difícil fazer isso, né? Eu acho que você tem que ter uma carteira sempre diversificada e tentando sempre ponderar os riscos, né? A gente nunca vai ter uma carteira perfeita. Vai ter ativos que vão subir, vão ter ativos que vão cair, mas na média a gente espera que os nossos acertos sejam melhores do que os nossos erros. Então, num cenário mais desafiador, que a gente tem pouca previsibilidade daqui para frente, talvez você tenha que recorrer àquelas empresas que sofram menos com uma desaceleração econômica. Então, se lá atrás a gente tinha talvez mais empresas de tecnologia, agora você talvez tenha que ter mais empresas ligadas à economia americana, empresas mais tradicionais, por assim dizer, né? Uma empresa de telecomunicação, uma empresa de saúde. São empresas que não vão crescer muito igual as empresas de tecnologia, mas vão ter lá o seu resultado crescendo um pouquinho, distribuindo dividendo, recomprando suas ações. Eu acho que você tem que não tentar ser herói nessas horas. Você tem que, talvez, reduzir a sua assunção a risco para tentar navegar por um momento mais turbulento de mercado. Pensando nisso, como que você montou a carteira para maio? Então, né, reforçando esses pontos, a gente reduziu as nossas exposições a empresas de tecnologia. Então, por exemplo, eu tirei TSM da carteira. Eu acho que é uma ótima empresa, mas dado esse problema das tarifas, ela vai né, ela vai sofrer nesse curto prazo. Se a gente for lembrar, durante abril, a NVIDIA anunciou que ela reconheceu uma multa de 5 bilhões por vender chips para a China. Então, se ela não conseguir vender mais chips para a China, ela vai ter que demandar menos chips da TSM. Então, como a gente não resolveu nada das tarifas ainda, eu acho que vai ser um cenário pior. Resolvi tirar a TSM, reduzir a Amazon e Meta, mas porque também são ações de tecnologia que, num primeiro momento, não performaram bem, mas acabaram recuperando no final do mês. Mas eu acho que essa recuperação dos mercados, né, no final do mês tem um caráter muito mais técnico do que fundamento. As ações caíram muito, os investidores, aqueles mais especulativos, aproveitaram para comprar para ter um ganho de curtíssimo prazo. Então, eu resolvi reduzir essas posições de tecnologia. E uma ação que eu coloquei na carteira agora, que entra nessa categoria de empresas mais tradicionais, é a AT&T. É uma empresa como se fosse a Vivo, a TIM americana, né? Então, uma empresa que de telecomunicações, fornece tanto planos de celular como internet de banda larga. Não é uma empresa que vai crescer 10%, 15% ao ano, mas vai lá apresentar um crescimento de 4%, 5%, vai conseguir manter seus resultados estáveis, vai pagar o dividendo, vai pagar o provento para o investidor. Então, acho que é esse tipo de empresa que a gente precisa agora para a carteira. E quando você olha múltiplo, ela está negociando um múltiplo abaixo de mercado. Então, dá aquela nossa famosa margem de segurança para você, né? Você tem um risco de cair menos do que se valorizar. E uma outra empresa que eu acho que entra muito nesse ponto, né, de empresa tradicional, ligada à economia doméstica, são as ações da United Health. Eu já tinha em carteira, elas acabaram sofrendo no mês passado por conta, não do resultado em si, mas esse ponto de novo, da projeção para o final do ano, e a ação acabou sofrendo muito. Ao meu ver, os resultados não foram bons, mas a reação foi muito mais negativa do que o necessário. E dados os preços atuais, eu acho que a gente tem um espaço aí para dar uma recuperada e sair com um preço um pouco melhor. Então, acho que a gente pode aumentar essa nossa exposição e tentar dar uma recuperada na carteira agora em maio. E você conferiu as principais mudanças da carteira internacional para maio. Para conferir o relatório completo, é só clicar no link da descrição do vídeo, totalmente de graça. Quarto e último bloco do Onde Investir em Maio. Chegou a hora de falarmos sobre fundos imobiliários com Daniel Marinelli, do BTG Pactual. Obrigada pela participação, Daniel. Obrigado você, Paula. Falar um pouquinho sobre fundos imobiliários, então, nesse momento tão conturbado. O que a gente pode esperar para maio dos fundos imobiliários? Como é que eles estão respondendo a esse momento de mercado? Maravilha, então, Paulo. Acho que para fundo imobiliário, a gente segue um cenário bem positivo aqui para o início do ano. Você pega aqui os últimos 3 meses, né? De fevereiro, março, abril agora,
a gente tem apresentado uma performance bem positiva para o mercado. Você pega o IFIX, que é a média do mercado aqui, apresenta uma performance acima de 9% em 2025. Parte dessa alta expressiva que a gente está tendo agora no início do ano vem de grande desconto, né, que o mercado operava e opera ainda. E a gente ainda tem desconto. Acho que essa é a grande notícia, a notícia positiva aqui, que você me pergunta, pô, Marinelli, será que a gente ainda tem upside mesmo com esse ajuste no início do ano? A resposta é sim. Né? Então a gente tem, olhando para frente, maio, né, e talvez até os próximos meses, oportunidades dentro de fundos imobiliários, especialmente para aqueles fundos que ainda não têm desconto. Né? Você tem praticamente desconto na média de todos os setores, alguns mais, outros menos, mas existe essa visão positiva para o mercado ainda, mesmo com, né, a performance positiva que a gente viu nos últimos meses. E você pode detalhar um pouquinho mais como é que funciona esse desconto ali para os fundos de tijolo, de papel, quais estão mais descontados aí? Tem essa diferenciação desses dois segmentos? Tem diferença sim, né, Paulo? Então quando a gente olha aqui para os dois setores, né, tijolo e papel, onde a gente encontra mais desconto são nos fundos de tijolo. Né? Então você pega, por exemplo, lajes corporativas, mais de 30% de desconto em relação ao valor patrimonial, né, que é uma métrica super usada no mercado. Galpões logísticos, 20%. Renda urbana, algo perto de 10%. E aí você, né, olha um pouquinho para fundo de papel. É um desconto menor, ainda com desconto, mas mais perto aqui de 5%. E aí, eu acho que, assim, fazendo um paralelo, quando a gente olha esse ajuste que a gente teve ao longo dos últimos meses, você tem várias métricas. Eu estava falando aqui mais do valor patrimonial, mas você pega desconto sobre preço de metro quadrado, ainda bastante atrativo, dividendos bastante atrativos. Então, por mais que, por exemplo, o fundo de papel que eu estava mencionando tem um desconto menor, você encontra dividendos na casa de 12%, 13%, 14% ao ano, líquido de imposto, né, para a pessoa física. Então, a gente, por mais que tenha menos desconto agora relativamente ao início do ano, a gente segue bastante positivo nesse sentido, para ambos os setores. Né? A gente é um pouco agnóstico nesse sentido. Hoje a gente tem um pouco mais de exposição a fundos de papel. Eu acho que até por uma questão que você, olhando para frente, até maio, né, a gente vai ter uma nova reunião do Copom, a probabilidade aqui, a expectativa é que a taxa Selic aumente de novo. Né? Os fundos de crédito se beneficiam desse aumento. Né? Então você tem uma série de fundos, por exemplo, pós-fixados, que vão nesse cenário elevar a distribuição de dividendo. Né? Então, se fosse, né, pensar hoje numa carteira, a gente estaria mais alocado em fundos de papel do que fundos de tijolo. E existe uma proporção para essa divisão? Maravilha, existe. Eu acho que, olhando para a nossa carteira recomendada, por exemplo, a gente tem hoje algo perto de 50% de exposição a fundos de papel e 50% de tijolo, dividido nos setores. Né? Então é bastante em papel, por mais que seja 50-50, é 50% só em papel, e a segunda maior exposição que a gente tem hoje são galpões logísticos com mais ou menos uns 20%, um pouco menos, 15% a 20% de exposição. Então, a gente está mais pesando aqui para papel nesse momento, né, e até para os próximos meses, do que efetivamente o tijolo. Agora, dentro do tijolo, é legal ficar atento, né, porque tem ainda boas oportunidades, especialmente aqueles com grande desconto. Você pega, eu estava falando de lajes corporativas. A gente acabou de soltar na semana passada, por exemplo, um relatório falando um pouquinho sobre o primeiro TRI das lajes corporativas. Saíram os dados, né, de diferentes plataformas de inteligência. E a grande realidade é que para as lajes corporativas, né, desse pós-pandemia, que vinham sofrendo um pouco, tem recuperado muito bem. Né? Então você pega as taxas de vacância aqui em São Paulo, tem caído consistentemente. Então a gente tem olhado com carinho a questão das lajes corporativas. A gente tem uma exposição perto de 10% e vai manter nessa proporção, né? Porque nos parece que tem aqui, né, olhando para frente, uma possibilidade grande de ganho de capital. E o que te chama mais a atenção nesse cenário? Claro que a gente tem onde investir aqui todo mês, pensando mais para esse curto prazo de maio. Para maio, o que a gente tem olhado aqui com carinho num setor específico, que tem performado bem? Os hedge funds, né? Que são basicamente aqueles fundos multi-estratégia, né? Ou os FOFs 2.0, que eu gosto de mencionar, porque
eles têm um regulamento de investimento mais flexível. Eles são novos, se for comparar com os fundos de fundos. E por que a gente está destacando esse setor eventualmente no curtíssimo prazo, já para o próximo mês? Porque é um setor que tem apresentado um dividendo muito atrativo, muito próximo do mercado de crédito que eu estava mencionando, mais dos 12%, 13% de distribuição de dividendo. E ao mesmo tempo tem um desconto muito parecido com o de tijolo, né? Por que isso acontece? Né? Isso acontece porque alguns movimentos específicos de alguns fundos, eventos específicos de alguns fundos impactaram esses fundos no mercado, mas mais especificamente porque esses fundos, assim como os fundos de fundos, né, acabam sofrendo mais num ambiente de maior volatilidade. Né? Então eles estavam com um desconto muito grande. Né? Eles vieram ao longo do tempo, especialmente nos 2 meses, ajustando esse desconto, mas eles ainda continuam com desconto. Então você consegue comprar, Paula, bons fundos de hedge funds hoje com 12%, 13%, 14% de dividendo isento, assim como os fundos de crédito, e descontos de mais de 20% em relação ao valor patrimonial. Né? Então eu acho que para o próximo mês a gente continua olhando com bons olhos esse setor. E essa volatilidade que a gente viu bastante em abril, claro, o principal tema, Donald Trump mexendo bastante com os ativos de risco. Como isso impacta diretamente nos fundos imobiliários e nas suas escolhas, claro? E pensando nessa carteira de investimentos total, né? A gente falou um pouquinho ali da divisão dos segmentos dentro dos fundos imobiliários, mas pensando para maio, assim, como é que vocês estão analisando a composição de uma carteira total, mas colocando fundos imobiliários ali? Teria uma proporção ideal para o investidor ficar agora nesse mês? Então, eu acho assim, numa carteira global, fundo imobiliário é uma exposição estratégica, né? Então, e fundo imobiliário também é um investimento alternativo, significa que ele tem como função diversificar a carteira do investidor. Eu acho que, dependendo do perfil do cliente, do investidor, algo perto de 5% a 15% pode fazer bastante sentido. Né? Para quem tem mais apetite ao risco, portanto, mais renda variável, faz mais sentido você ter uma exposição mais perto de 15%. E para quem tem menos exposição, né, de renda variável, porque tem um perfil um pouco mais conservador, é algo mais perto de 5%. Né? E aí, dentro dessa carteira, a gente fala um pouquinho, mas destrinchando, eu acho que em fundos de papel, hoje a nossa recomendação é ter algo perto de 50% de exposição nesse crédito e os outros 50% de exposição a tijolo. Dentro de tijolo, olhando hedge funds, que a gente acabou de mencionar, que é um setor que, olhando para um curtíssimo prazo, pode trazer bons frutos. Galpões logísticos, dado uma questão bastante estrutural do setor, acho que tem uma demanda muito resiliente, sólida, né, de empresas querendo expandir suas malhas logísticas. Lajes corporativas, que é um setor que a gente falou aqui também, que tem apresentado uma boa recuperação. E o setor de shopping center, que a gente não mencionou, a gente tem uma exposição menorzinha, algo perto de 5%, mas que vem performando bem também. Né? Você pega, desde a pós-pandemia, os lojistas têm vendido bastante mais. Né? Então, todo trimestre a gente tem visto crescimento das vendas dos lojistas, o que suporta um crescimento também do lucro operacional dos fundos. Né? Então a gente vê na ponta os fundos efetivamente aumentando sua distribuição de dividendo, porque, né, a receita desses fundos, dos imóveis, tem ido super bem. Né? Então é mais ou menos a forma como a gente alocaria aqui a exposição. E o que você poderia falar assim, de uma dica final, uma dica essencial aí para fundos imobiliários nesse momento? Eu acho que é o seguinte, para fundo imobiliário, você tem que tomar muito cuidado com a liquidez, né? Porque ele acaba sendo um ativo bastante líquido quando você compara aqui com ativos físicos, por exemplo, mas comparativamente às ações, né, você tem uma liquidez mais restrita. E tem fundos com mais liquidez e menos liquidez. Então, hoje a nossa carteira, a gente pensa muito nessa estratégia de né, colocar a liquidez como um ponto importante de filtro para alocação ou não alocação no nosso portfólio. Né? Então, especialmente nesse momento que a liquidez secou um pouco. Né? Natural, porque você tem um nível de juros mais elevado, o produto de renda fixa mais tradicional ficou mais atraente, então saiu um pouco da liquidez do mercado. Né? Então, eu acho que esse é um ponto importante, todo investidor precisa colocar ali em perspectiva, no radar, para efetivamente balizar o seu investimento. Né? E você conferiu as principais recomendações dos analistas para o mês de maio. Quer receber todos os relatórios? Só clicar no link da descrição do nosso vídeo, totalmente de graça.
espero vocês no Onde Investir em Junho. Até lá!